Vamos compartilhar da palavra, gente? Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Marcos capítulo 5. Nós estamos falando aqui de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo de número 14, diz assim: E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus para que fosse embora do seu território. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado, que estivera endemoniado, suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vai para sua casa, para os da sua família, e anuncia a eles o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na minha e na sua vida é sermos transformados por Jesus para transformarmos a vida de outras pessoas. Você deve lembrar a história desse homem, né? Nós falamos sobre a história dele essa semana. Esse homem era um endemoniado de uma legião de demônios. Tinha aproximadamente entre 5 a 10 mil demônios que estavam nas costas, estavam nesse homem aqui. E aí esse homem então encontra-se com Jesus, ele se prostra aos seus pés, né? E aqueles demônios então falam através desse homem dizendo: O que queres conosco, Jesus Cristo? Viestes aqui para nos atormentar? E o texto bíblico diz que eles diziam isso porque Jesus dizia aos demônios: saem desse homem. Aí o texto diz que os demônios imploraram para entrar na manada de porcos e essa manada despencou despenhadeiro abaixo. E quando a cidade então foi conferir o que tinha acontecido, o texto bíblico vai dizer para nós que aquele homem foi encontrado em perfeito juízo, completamente consciente, são agora. E os demônios haviam então se precipitado para que aquele homem fosse liberto. Nós já vimos aqui um pouco disso. O texto diz que a cidade ficou assim, estarrecida. A base econômica da cidade era em torno da criação dos porcos e Jesus mexia um pouco na estrutura econômica da cidade para que aquele homem fosse liberto. E aí o texto bíblico diz que ao encontrarem o homem liberto, os homens então suplicam para que Jesus ele vá embora. E esse homem liberto então, devido à gratidão que agora está no seu coração por aquilo que Jesus fez por ele quer entrar no barco e ele quer seguir Jesus. Mas o texto sagrado diz que Jesus volta-se para esse homem e diz então para ele: não, volta para a tua casa, volta para os teus familiares e conte para eles o quanto Deus teve misericórdia de você. Não é impressionante isso? Jesus transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso coração. E as primeiras pessoas que Jesus quer que a gente alcance são aqueles que vivem ao nosso lado. Às vezes eu encontro algumas pessoas viajando pelo Brasil ou até mesmo aqui em Lagoinha, e as pessoas me param e elas falam assim: nossa, pastor Vini, o senhor é uma bênção, eu sou tão abençoado com a sua vida, sou tão abençoado com as suas palavras. A gente vê carinho nos olhos das pessoas, mas essas pessoas elas pouco convivem comigo. Na verdade, no meu dia a dia, essas pessoas não sabem como é que eu sou. Elas sabem, né, daquilo que elas veem ali no púlpito, daquilo que elas experimentam ali naqueles poucos minutos, naquelas poucas horas ali de reunião, mas às vezes as pessoas não têm como, a gente não tem como viver pertinho de todo mundo. Mas quem vive comigo pode dizer se eu sou uma bênção ou não. E as primeiras pessoas que convivem comigo e podem dizer se eu sou uma bênção é a minha própria família. Eu acho que a maioria das pessoas que nos assistem, ou talvez você não saiba, mas o meu pai já faleceu há 10 anos atrás, né? Há 11 anos atrás, um acidente de carro. Eu não tenho mais pai, ele faleceu com 38 anos de idade. O meu núcleo familiar é composto, né? Eu, a minha mãe e o meu irmão. E eles, né, a minha família, os mais próximos de mim, é que podem dizer em primeira instância se eu sou uma bênção ou não. Depois deles, quem pode dizer se eu sou uma bênção são os meus familiares, né? Os meus avós, os meus tios.
né? Os meus parentes mais próximos que convivem comigo, eles podem dizer se eu sou uma bênção ou não. É gente que está próximo. E depois, as pessoas que convivem mais próximo de mim no ministério, né? Os pastores amigos, os pastores que me pastoreiam, essas pessoas, é que elas podem dizer se eu sou uma bênção ou não. Porque essas pessoas conhecem as minhas falhas, conhecem os meus defeitos, as minhas qualidades, estão comigo no dia a dia, elas sabem como eu reajo numa situação de estresse, elas sabem como eu reajo numa situação onde as coisas estão cooperando para o meu favor. Então essas pessoas podem dizer, não, você é uma bênção ou você não é uma bênção. Né? O texto bíblico diz que Jesus mandou o endemoniado ou o homem que havia sido endemoniado de volta para a sua casa, dizendo para ele, vai e testemunha para a sua família. Eu queria te fazer uma pergunta no programa de hoje. Aliás, queria até aproveitar, olhando bem pertinho, bem dentro dos seus olhos e perguntar, como é que está o seu convívio com a sua família? De repente, você, jovem que me assiste, como é que está a sua relação com a sua família? Talvez na igreja todo mundo olha para você e diz, fulano de tal é uma bênção. Mas dentro de casa você é tão pouco prestativo, dentro de casa você a sua convivência ela é tão pequena com os seus pais. Às vezes você até acaba desonrando seus pais com uma palavra, acaba falando mais rispidamente com eles. Ou talvez você, pai, ou talvez você, pastor que me assiste, você é uma bênção lá na igreja. As pessoas dizem que você é uma bênção, dizem que você é um homem de Deus, mas dentro de casa as pessoas não veem esse exemplo de homem de Deus. O texto diz que Jesus mandou esse homem de volta para casa e disse para ele, volta para sua casa, volta lá para os seus, para que você seja uma bênção para a vida deles. O texto bíblico diz que esse homem voltou para sua casa e ele se tornou em Decápolis, naquela região toda, um testemunho eficiente da graça de Deus. Que Jesus possa fazer isso comigo, que Ele possa fazer isso com você, que Ele possa transformar a nossa vida de tal maneira que a gente se torne um testemunho poderoso para outras pessoas, a gente se torne um testemunho, de Cristo para a transformação da vida de outras pessoas. A começar pela nossa família e também pela vida daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Com certeza, é muito bom podermos ser testemunho, bênção para a vida de outras pessoas, mas que a gente possa ser bênção para os de casa e também bênção para os de fora. O que você pode fazer para melhorar o convívio aí na sua casa? O que você pode fazer para ser mais bênção ainda para a vida dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos? O que você pode fazer? O que você pode fazer para ser mais bênção dentro do seu ambiente de trabalho? O que você pode fazer para ser ainda mais bênção dentro do seu ambiente de estudo? Sabe? Que Deus possa te ajudar e que todos nós sejamos testemunhos vivos de que Cristo, assim como mudou a vida desse homem, também mudou a nossa vida. Amém, gente? Bom, essa é a mensagem que eu tinha para compartilhar com você no dia de hoje. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado.